Foi Sidney, né? Foi tudo assim. Sim. Pediu, como é que a gente pode ajudar as pessoas? Está todo mundo fora da casinha, né? Tá dizendo que estava saindo pelas ruas da cidade onde ele mora. E lá o pessoal viu ele sem máscara e entrou em pânico. Eu também ficaria te vendo na rua. Mas aí cada um com seus problemas. Né? Tá bom. Não precisa de sem máscara, né? Tá tranquilo. Show, valeu. Né? Então a proposta aqui é aprender como ajudando as pessoas com a inteligência emocional. É a única forma da gente conseguir ajudar de verdade alguém, através da inteligência emocional. É isso que a gente veio trabalhar aqui, aprender. Então foi feita a seguinte pergunta: existem algumas pessoas que estão morrendo por dentro. Medo, pavor, pânico, culpa, remorso. Mas não abrem espaço para você ajudá-los. Externamente, fingem que estão bem. Estamos falando de pessoas que vivem com uma capa externa que não é o que estão sentindo por dentro. Como hoje, a gente estava falando mais cedo, né, Roberto? Está todo mundo andando literalmente de máscara pela rua. Estão literalmente mascarados, escondendo quem são. Isso acontece muito. As pessoas fingem que estão bem. Por quê? Porque na nossa cultura ainda machista, homem não pode ter problema, pode chorar, não pode ter uma demonstração de sentimental, porque é considerado fraqueza. É apontado como um sentimento feminino. Isso começa na cultura grega. Os gregos eram assim. Os gregos eram déspotas e tiranos primazes. Tanto é que qualquer acepção de perdão, qualquer acepção de compaixão, isso era levado para o feminino, porque o feminino não era tão valorizado. E a gente traz isso de maneira tática para os dias de hoje. Onde diz, não, tu tem que ser forte. Mas talvez a verdadeira força seja se colocar numa posição que o sistema não entenda, não conheça ou permita. Transcender a miséria. Talvez essa seja a verdadeira força. E querendo se manifestar, perguntar. Só levantar a mão. Falando dos gregos, e ao mesmo tempo eles, não que eu conheço, né, mas Extremamente racionais. e extremamente homossexuais também, né? Não é. Nesse ponto Não é por aí. Não é a questão do homossexual. Eles valorizavam o masculino. E em detrimento do feminino. Então tinha isso entre eles. Mas interessante é que o deus mais cultuado tinha uma posição feminina. Apenas. Né? Tanto é que Atena levava o nome por causa da deusa, e Esparta também tinha como padroeira Atena. As duas principais cidades-estados gregos tinham Atenas, uma deidade significada no feminino, com características femininas, né? Padroeira das duas cidades. parecia irônico, né? E é extremamente irônico. E essa é a beleza da coisa. Nós voltando ao nosso assunto. As pessoas fingem que estão bem. Na nossa casa hoje, as pessoas fingem que estão bem. Diz, não, tá tudo bem, tá tranquilo, vamos lá. Mas não tá. A gente mesmo olha para o espelho e diz, não, tá tudo bem, tá merda nenhuma, mentira, falsidade. Não tá bem. Esse é um burro emocionalmente. Porque abrindo-se, poderia ser que alguém lhe ajudasse a acabar com o sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer se abrir para não mostrar que é fraco ou fraco. É um burro emocionalmente. Um ignorante das suas emoções. Esse que não tem coragem de admitir quem é de verdade. E sim, isso existe. E o que você pode fazer nesse caso? Quando se depara com essa situação, ou mais, quando se coloca nessa situação, porque nós o tempo todo nos colocamos nessa situação. Nada. Entenda que tem gente que gosta de sofrer, e esses não tem como você ajudar. Isso porque eles não procuraram ajuda. Então tu não tem o mínimo direito
de dizer qualquer coisa para quem quer que seja, se esse não te autorizou a dizer, não perguntou para ti. Porque com razão ele vai dizer, eu não perguntei a tua opinião, tu quer saber a minha vida, cuida da tua, não é problema teu. A Neca não está aqui. Uma vez ela foi na minha casa, e eu não me lembro, lembra a vez que tu levou a Neca lá em casa? Sim. Eu não me lembro que foi quando chegou ali na porta de casa que ela disse, eu não lembro o que ela disse. Aí ela falou alguma coisa que, mas falou mesmo, sabe, não sei, da minha vida, coisa assim. Aí eu disse para ela, eu gosto de pessoas de minha avó. Minha avó viveu mais de 100 anos. Ela sim, cuidando da vida dela, não da dos outros. E assim é a vida. A gente tem que se ocupar com a nossa vida e não se preocupar com a vida dos outros. Porque o único ponto que a gente pode trabalhar de verdade é na nossa vida. Em mais lugar algum. O que foi, meu Deus? Então nada. Se não te pediram ajuda, fica quieto. Não se envolve. Tu não sabe o que se passa realmente ali para ter qualquer tipo de critério ou juízo de valor. E aquele vídeo que postou 2 dias atrás falava que às vezes mascarado, esse bonzinho quer reconhecer. Exatamente. Porque ele quer o quê? Nossa, vem cá que eu vou te ajudar, porque eu tenho a fórmula, eu sou o cara, eu consigo, eu faço e aconteço. Isso. Busca reconhecimento e fama. As 4 âncoras que embasam o egoísmo. Vontade de vencer, de ter razão, de ser reconhecido e de vivenciar a vida pelo prazer. As 4 âncoras que te mantêm preso à encarnação. Senta pra lá se tu tá com frio, bebê. Não? Tá bom. Então continua aí, quieto. Tá magoado, não vai dar os parabéns aí, mas é no final, velho. Não, na verdade ele tá longe do Cid. É só isso. Mas fica tranquilo, depois ele te cumprimenta. Não tem problema. É isso. Agora, presta atenção. Olha, chega, falando do diabo, chega a Neca, tá vendo? É isso aí. Agora, aquele que lhe diz que está cansado da vida dele, de si mesmo, do seu trabalho, da família que tem, acabou de lhe pedir ajuda. Esse acabou de te pedir ajuda. Nesse instante, quando ele começa a se queixar, dizendo, pô, eu não aguento mais, esse está te pedindo ajuda. Talvez ele não tenha ainda a hombridade de declaradamente expressar isso, mas ele está dizendo, internamente, sentimentalmente, eu não consigo de mim. Eu de mim só não dou conta. Esse está pedindo ajuda. Concentrem-se nesses. Se vocês querem ajudar alguém de verdade, concentrem-se nesses que têm a hombridade de chegar aí e pedir ajuda de uma forma ou de outra. Porque eles estão te dando autoridade de ação. Sem autoridade de ação, tu não consegue coisa alguma, nunca vai conseguir. E é na hora que as pessoas expõem o seu sofrimento e se dizem cansadas de sofrer que você pode ajudá-las. Como? Como pode ajudar uma pessoa que chega junto e lhe fala desse jeito? Como a gente pode ajudar alguém? Vivenciando? Dando exemplo? Se a teoria vale, mas não vale tanto como se fosse a prática. Ouvindo. A primeira coisa que se você quer ajudar alguém, tem que ouvir ela. É a primeira coisa a fazer. Nós, infelizmente, nós recebemos uma carga de conhecimento tão grande e absurda e avassaladora que vocês não têm ideia da carga que já receberam, de quanto vão ter para receber ainda, que a gente acaba achando que sabe. A gente acaba tendo a presunção de que sabe o que o outro está passando. Mas a primeira coisa para ajudar quem quer que seja é ouvir esse alguém. Claro, porque se não ouvir, nem saberá o que está pedindo ajuda.
A forma para ajudar essas pessoas é dizer: está de saco cheio da sua família? Mude de família. Aquele que não puder mudar, afaste-se dela. Largue todos, abandone aqueles que estão lhe causando sofrimento. Está de saco cheio do seu emprego? Peça demissão e procure outro. Está de saco cheio da sua vida? Viva de uma forma diferente. Maturidade emocional. Se tem problema com alguma coisa, é você que tem problema, não é o mundo. Fica esperando que o mundo mude. Temos uma triste notícia: o mundo não vai mudar. O mundo não vai se mover 1 milímetro só porque tu é bonito e acha que vai. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. Se tu quer que o mundo mude, mude-se. Só assim. Não tem outro jeito, não tem outra possibilidade. Dando conselhos em como lidar com a família que ele tem, a reação da pessoa será: é porque ele não convive com a minha família. É pior isso que está falando assim. Se vivesse o que vivo, não estaria falando desse jeito. Como tu não sabe realmente o que se passa naquele seio, tu não está vivendo sob a pele dele, não dá para falar da família. Você está ruim, situação? Sai dela. E essa é uma postura daqueles que olham o outro em pé de igualdade e não veem o outro como um miserável emocional. Veem o outro como um capaz. Está ruim? Muda. Qual é o problema? Está ruim para ti. É o teu momento de mudança. A vida trabalha exatamente assim, com pontos de ruptura, onde as coisas não dão mais. E só assim para a gente se mexer, porque quando está tudo confortável, fácil e gostoso, nós temos uma tendência de sentar e ficar sentado nesse confortável, fácil e gostoso. E às vezes até quando é só um pouquinho incômodo, a gente continua sentado também. Porque trabalhar a si mesmo dá trabalho. Dá muito trabalho mudar a si mesmo. Convencer a si mesmo que as coisas não estão mais possíveis. E nisso nós nos mantemos em situações quase que infindáveis, de uma encarnação toda. E várias encarnações rodando como o cachorro que corre atrás do próprio rabo, sem fazer coisa alguma de verdade por si mesmo. Ora bolas, se você está vivendo mal por causa da sua família, a primeira ideia de um ser inteligente seria mudar-se, sair dela e viver em outro lugar, esquecê-los, largá-los. Só que essa solução, que é óbvia, não é possível para todos. Ela é muito óbvia, tão óbvia, que não é possível para todos. Se você disser isso para uma mãe que sofre com um filho, ela lhe responderá: é meu filho, eu não posso largá-lo. Com isso, mostre o caminho para você falar da inteligência emocional. Se não consegue resolver o problema, conscientize-se disso e não deixe aquela emoção tomar conta de você. Então, já que tu não quer quebrar o vínculo, tu quer se manter presente, olha para a situação de fora, dá 2 passos para trás, olha para aquilo que está acontecendo, percebe como aquilo te ataca, qual é o ponto que te faz ter raiva, pânico, medo, pavor, rancor, ódio, e passa a trabalhar nesse ponto. Eu quero manter a relação, o ônus dessa relação é que chega nesse ponto aqui. Então é aqui que eu tenho que começar a trabalhar em mim mesmo. Porque enquanto eu não fizer isso, eu sou uma criança querendo que o mundo mude, e o mundo não vai mudar. Portanto, quando se trata de ajudar os outros a alcançar essa inteligência que estamos falando, a primeira coisa é mostrar a eles que existe uma saída. Sim, existe uma saída. Que há algo que pode ser feito. Nesse momento, eles podem aceitar o que você está dizendo ou podem dizer: mas se eu pedir demissão do jeito que está o país, não vou arrumar outro emprego fácil e preciso do dinheiro para me sustentar. Aí vem Deus e bola fora. Quando preciso for, né? Quando preciso for. Na hora certa. Isso acontece? Acontece o tempo todo.
E reclamar vem de clamar novamente algo. Toda vez que eu reclamo de alguma coisa, está dizendo do universo. Eu preciso que aconteça de novo. Porque eu não aprendi. Mas quando chegar nessa situação, o que tu pode dizer é: e aí? O que? Faz o quê? Diga para ele: ouviu o que você disse? Você não pode sair desse emprego. Então procure se harmonizar com ele como está. Aprenda a viver em paz com o emprego que tem, por mais que não goste dele. Se o problema não tem solução, solucionado ele já está. Basta apenas a tua inteligência emocional para compreender isso e dizer: cagado por 1, cagado por 10, cagado igual, vamos embora. Fazer o quê? Eu não quero sair. A coisa não vai mudar. Então eu tenho que aprender a conviver com as pedras que tem nesse caminho. Isso é ser inteligente emocionalmente. Não é baixando a cabeça e chorando, ou muitas vezes rompendo as coisas. É tendo a ciência. É assim, é difícil, é complicado para mim, mas é isso que eu quero, bom, o preço é esse. Vamos seguir em frente. É assim que funciona. Não tem problema. Percebem a prática da inteligência emocional que buscamos? Primeiro a pessoa reconheceu que não pode mudar o que tem. E depois compreendeu que precisa encontrar um meio de viver em paz com o que tem. Simples assim. Primeiro, não dá para mudar. Já que não dá para mudar, aprenda a coexistir com paz, harmonia e felicidade. Bem simples. Bem simples. Sempre é preciso se reconhecer o que se pode mudar e o que não se pode, para só depois falar em se harmonizar com o que se tem. Mas olhar para a situação. Bom, algumas coisas eu consigo mudar, mas o do meu emprego eu não posso sair. Então, eu tenho que suportar o chefe, o colega de trabalho, tenho que trabalhar no terceiro turno, realizar um serviço que eu não gosto, uma coisa assim. E muitos só vão dar valor para esse critério. Mas aí vão aprender a lição só depois que perderam. Mas não te preocupa, na grande maioria dos relacionamentos humanos é assim. As pessoas só aprendem o valor de onde estavam quando não estão mais na posição. É assim mesmo que funciona. Eu sempre me lembro daquela filosofia da cabrita, que o cara pediu para o mestre, estava muito ruim a vida dele, ele se comprou uma cabrita e queria dentro de casa. Um mês depois ele foi lá, virou um inferno, então se desfaz da cabrita. Depois ele voltou lá e estava tudo bem. Então teve que piorar para ver que já estava. Para aprender que já estava no céu, só estava reclamando de nada. Como no barco cheio. Isso, mas isso é o que mais acontece. A felicidade está muito próxima de você, você não precisa se mexer para essa hora. Ela está onde você está. Essa é a hora de falar em inteligência emocional. Pergunte a ele: a sua raiva do emprego, o seu desgosto do que acontece lá dentro, mudará o seu padrão? Não, não vai. Não vai. Não adianta pegar um sapinho, botar o nome do cara dentro do sapo, amarrar, não vai mudar nada. Eu vou continuar lá. Não muda nada. Transformará as coisas dentro do seu emprego? Não. Então, para que ter raiva? Se não tem como mudar o que está ali. Raiva por quê? Raiva por quê? Viva-o do jeito que é, sem raiva, e irá ter as mesmas ocupações de hoje, sem sofrer. Mas, valorize o que tem, porque se Deus te colocou aí nessa situação, alguma coisa tem que aprender no onde tu está. Até que cesse, de alguma maneira. Se você não pode pedir demissão, se não pode mudar a forma como a empresa opera, viva o seu emprego de uma maneira inteligente. Não deixe que a raiva ou o desgosto tome conta de você. Sabe o que acontecerá quando essa pessoa fizer isso? Terá o mesmo emprego, o mesmo trabalho e a vida não estará uma droga. E aqui nós abordamos 99,99% das situações de todas as pessoas que reclamam de alguma coisa. Eles saem de
Pergunta: e quando esse sofrimento está no nível inconsciente, você não consegue identificar a causa? Bom, identificar a causa é outra coisa. Quando o sofrimento está no nível inconsciente, isso não existe. Assim nos posicionamos porque tudo que está nesse nível você não tem consciência de existir. Sabendo que o sofrimento existe, ele é consciente. Pode não saber a causa, mas sabe que é um sofrimento. Não é necessário saber de onde vem para sentir o que está acontecendo. Mas sentir se sente. Mas e como se resolve nesse caso? Do mesmo jeito. Deixe de fazer o que faz hoje, que lhe gera sofrimento, que ele acabará. Se descobrir que não pode, entenda que se lastimar pelo que tem não resolve nada. Se não consegue botar fim na situação, se está no inferno e não dá para sair, abraça o diabo. É o que dá para fazer só. Quando tu é criança, tu chora e teus pais vão lá e fazem o que tu quer, mas depois de adulto não adianta tu chorar, que ninguém vai fazer o que tu quer, né? Raramente alguém vai conseguir substituir naquela tarefa, vamos dizer assim. Vocês estão conseguindo compreender qual é a proposta? Onde é que a coisa vai chegar? E esse é o nosso trabalho com a família, com o emprego, com todo mundo. Isso começa pela gente, né, em casa. Pergunta: e uma situação de trauma? Situações onde a vida insistentemente lhe leva para viver situações análogas, onde não configura a razão por que sofre, mas sabe que vive um sofrimento. Trauma. Que não tem porquê, para quê, onde, como, mas ele simplesmente acontece. Estamos falando quando não sabe a razão, mas sabe que existe o sofrimento. A primeira coisa que precisamos fazer, quando se identifica que é um sofrimento, é fugir do que lhe faz sofrer. Deveria ser: se sofre e não gosta de viver isso, mesmo não sabendo as razões, mas sabendo que a origem está em determinado acontecimento, deveria fugir dele. Só que quando eles trazem aqui, tu não consegue fugir porque ele é cíclico, né? Ele vai acontecer. Mas isso a gente está falando para quem chega e está com a situação ali. Sim. Para ele, naquele momento, vai resolver. Porque tu não está aí para resolver a vida toda dele. A vida toda tem a questão dele, da vivência, de jeito dos próprios que ele tem, cara dele. Tu está aí para dar um alento nesse momento. Mas quando tu já fala assim, já começa a puxar o freio, né? Claro. Ele vai dizer: pera, não é isso que eu quero. Eu não quero desfazer de nada. Aí quando ele começa a dizer isso, bom, então se tu não quer se desfazer, tu tem que aprender a dizer: bom, então que seja assim. O problema é tu querer que o outro mude, porque tu quer que ele mude. Isso tu não vai conseguir mudar, só vai gerar sofrimento. É lógico? Só depois disso vem a razão e diz que você não pode fugir de determinada coisa porque precisa dela. Então, na questão do trauma, ele tem um estupim. Só que desse estupim tu não consegue sair, sei lá, beber café preto da penitenciária me faz sofrer. Mas eu tenho que conviver na penitenciária que só tem café preto. Né? O estupim é esse. Mas eu preciso da situação. E se isso acontece, ou seja, se sofre por uma coisa, não pode viver sem ela. E não quer sofrer mais, só uma saída: aprender a conviver com esse momento sem sofrimento. Programar a mente. Então por isso que quem acha que o meu café que eu faço é ruim, O problema é de quem acha. é exatamente. Aí, Toma aí, olha, levou quase 2 anos, né? Mas a gente conseguiu chegar lá. É bravo, Mário. É o que tem, foda-se. Não é assim? É isso mesmo. É o que tem. Deus diz assim. Pior que quanto mais reclama, mais ele fica também, né? Café 13 diários, Ou talvez não vai saber de nada, não sei nada. Pergunta de um participante: e eu tenho síndrome do pânico
isso me faz sofrer. A gente tem síndrome. Um exemplo direto para trabalhar. Vamos lá. Você tem síndrome do pânico. Isso lhe faz sofrer, pois não consegue sair, não consegue ter uma vida social ativa, ou seja, tudo aquilo que faz as pessoas que possuem esse mal se revoltarem por não serem iguais aos outros. É isso, né? Porque as pessoas têm síndrome do pânico, elas se revoltam porque não conseguem sair, não conseguem ter a mesma vivência social que aqueles que não têm. Já notaram isso? O real problema é esse. Não é a síndrome, é querer ter a mesma vivência social. Sim. Portanto, você tem síndrome do pânico e ela lhe faz sofrer. Por isso, lhe aconselho a buscar a cura. Consegue se curar? Não, não consegue. Bom, se tu não consegue se curar, então aprenda a conviver com a síndrome do pânico. Não busque mais sair, tá? A gente vai dizer, ame a síndrome do pânico. Coexista com ela, que passa. Eu não tenho condição de sair numa turma grande ou num lugar que tem muita gente. Não vai então. Se respeite, se ame. Aprenda a se amar e diga, eu tenho limitações, eu não consigo. Então eu não vou. Porque para mim não dá. Tu não é obrigado a fazer tudo. Ninguém é. Se respeite, se ame. Eu não vou, para mim não dá. Chega. É até aqui, daqui eu não passo. Ponto. Tá tudo bem. Tenho síndrome do pânico, por isso não posso sair de casa. Não tenho como me curar agora dessa doença, por isso de nada adianta ficar sofrendo porque a tenho. Vou tentar viver feliz com as consequências de tê-la. É isso que eu tenho que me concentrar. A gente fica muito focado nos problemas, nas situações, no externo, justamente para deixando de olhar a real solução, a sua real solução. Não tendo como remediar, aprende a amar. O problema não é ter síndrome do pânico ou não ter, mas sim querer sair de casa. Quem quer sair, passear na rua e por qualquer motivo não pode fazer isso, sofre. É simples. Se essa síndrome leva a essa incapacidade, e se você não consegue deixar de tê-la, o que precisa fazer é viver a sua realidade sem apegar-se ao que deseja. Eu queria um detenho, por exemplo, uma grade e querer estar lá na rua com aqueles, vai sofrer se ele ficar naquele. Os 30 vai passar dentro, vai sofrer porque vai ter que ficar dentro. Eu queria estar lá. E não vive o que tem, onde talvez possa ser feliz. Não sei. Não sei. Mas esse detento pode ser a pessoa que está no emprego, pode ser a pessoa que está num relacionamento, pode ser qualquer coisa. Porque a gente se prende às coisas. Nós nos prendemos, as coisas não nos prendem, nós nos prendemos a elas. As situações não nos prendem, nós nos prendemos às situações. O tempo todo. O tempo todo. Só que como os seres são burros emocionalmente, ao invés de buscarem a saída mais simples, ficam batendo a cabeça contra a vida e por isso sofrem, só isso. O que Jeová falou? Quem luta com Deus? O quê? Ganha um prêmio que é o sofrimento. Ganha um prêmio que é o sofrimento. Quem quer lutar com a vida vai ganhar um prêmio, que esse prêmio é o sofrimento. Bom prêmio. Está lutando com Deus. Quem quer lutar com Deus, quer lutar com a vida. Não tendo como mudar a situação, o posicionamento te encontra, abraça o diabo, que é o que tu tem. É um sinal de humildade. E é o que já dissemos, o que estamos conversando vale para tudo. Por causa da origem do sofrimento, é que afirmamos que o que estamos conversando é válido para todas as coisas. Analisem os motivos dos seus sofrimentos e verão que temos razão. Prestem atenção nas coisas que vocês trazem mágoa, nas coisas que chocam vocês, nas coisas que fazem oposição à posição que vocês tomam. Essa é a origem do sofrimento. Tem mais aquela questão que eles têm que se valorizar muito, e daí qualquer coisinha está ofendendo o reizinho do mundo. Tipo o cara do banho, assim, É. Chegava em casa e tinha vários banheiros em casa, mas tinha que tomar banho justamente o banheiro que podia estar ocupado, alguma coisa assim, porque era o reizinho, tinha que chegar e tinha que tomar banho para esse. Aí se o cara baixasse a bolinha dele,
mais humilde, não estaria te atingindo tanto. Não é bem esse aí, José. Aquele que ele fica bravo com uma forma mesmo. Aí a situação, né? Aí até o pessoal das esferas criou esse mando de medo, quando ele viu que acorda, né? Tá bom? Em qualquer situação, analise a sua realidade. Pergunte-se se pode mudar. Se a resposta for sim, vá lá e mude. Agora, se a resposta for não, deve compreender que a única solução que você tem é aprender a viver com aquilo. E isso é ser inteligente. Perguntas? Sim, um exemplo é que nem eu, que eu fico irritado, nervoso, por causa que a minha irmã e o meu cunhado não fazem aquilo que eu quero, que é o bem para eles também, mas para eles não estão nem aí. Quem disse que eles acham que é o bem para eles? Eles não sou. Não queria resolver nada no fim para eles mesmo, porque ia ficar na mesma chantada ainda. E talvez também até eu. Achando que vai resolver um problema, depois resolver outro. Pois é, exatamente. Hã? Cid, quer dizer, foi? Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente? Cid, fala. Nos filmes aparece muito dois brigões no colégio, e daí quando eles se apaziguam, viram os melhores amigos, né? Então, isso é só uma coisinha ali para mudar da água pro vinho, a coisa. Se lembra também o bater e alisar. Né? O tira bom e o tira mal, parece. Isso aí. Isso aí. A esposa ela teve esse foi bem assim. Isso aí. Tinha acesso a muitas coisas, né? Eu tive acesso a coisas que foi no osso mesmo que a gente teve que lidar com isso. Eu percebia que em alguns momentos eu dizia pra ela, tá? Diz, venha, abraça ele. É o que tu tem, mas o quê? Se tu tá no inferno, não tem como sair dali, abraça o diabo. Só que quando eu falava isso, É o que dá pra fazer. eu acho que eu não me culpo, porque Tem uma historinha assim, era eu estava sincero. pedindo para tirar o cara do inferno, porque ele estava fazendo amizade com todo mundo. Mas a companhia talvez seja agradável, por lá, né? Talvez seja agradável. Sabe, né? Porque era um choque pra ela. Eu via que pra mim também era duro falar isso. Só que no café eu batia, aí depois eu tinha que assoprar. É isso aí. E ela buscou ajuda. É isso aí. Porque a questão é o seguinte, ó. A primeira coisa que tu faz é trazer para o choque de realidade. Tá ruim? Sei lá, tá casado, tá reclamando da tua esposa. Tá ruim, separa. Ah, separa então, tá reclamando por quê? Ela é como ela é, separa se tu tá achando ruim. Não quero separar. Bom, tu não quer separar? Beleza. Aprenda a coexistir com isso. Te adapta. Não quer separar? Te adapta. Não espera que ela vá mudar, porque ela não vai. Ela não tem o mínimo interesse, eu deveria mudar ela com ela. Se tu quer continuar numa relação, muda você. Tem só um fator ali que eu acho que pega assim, quando é no casal ou familiares próximos. Parece que tem um fator que bloqueia qualquer tipo de interação nesse sentido. Não vai ouvir. E não é à toa. Não vai ouvir do marido, não vai ouvir do filho, não vai ouvir da esposa. Parece que dentro do seio familiar não rola. Mas sabe por que não rola? Porque está todo mundo na mesma situação ali, vivendo a mesma coisa. Então ninguém consegue dar aqueles 2 passos para trás e olhar o que está acontecendo para ver o absurdo que está se colocando. Porque por nada se transforma uma guerra dentro de casa. Então, digamos que um deles consiga dar esse passo para trás. Mesmo que fale, ninguém vai ouvir. Não vão ouvir. Mas não é algum deles. É tu parar e dizer, não, eu passo a me gostar e eu vou dar exemplo para os outros, eu vou cair. Perfeito? Eu vou aceitar. Eu só pode trabalhar em ti. Exatamente. Se quiser depois seguir o exemplo ou não vai perguntar mais. Aí quem sabe a outra pessoa se espelha em ti e começa a mudar. Sim, sem falar uma palavra. Sem falar nada. Exatamente. Sem Sem falar ser nada. uma só palavra. Só obedecer. Nesse falar nada. caso é assim. Essa é da outra face que o Cristo fala. É isso Se aí. te pesem na blusa, dá o casaco. É isso aí. Se é para andar 1 quilômetro, anda 2. Essa é a outra face. Que fica bem evidente. Traz. Pode ter certeza, Roberto. Tu fala isso para uma pessoa que não é da tua família, ela entende. Vai te ouvir, porque ela te deu autoridade, ela chegou dizendo que tinha problema, então ela vai te ouvir. Né? Exato. Se ela não disse nada, não vai. Ela vai dizer que tu quer saber da minha vida. Não, e até parece que mesmo dentro da família, eles pedem ajuda. Mas tem esse fator que dá esse bloqueio.
Experimenta fazer isso, Roberto, aí tu vai começar a entender o que é ser feliz. Não, eu sou feliz.